Bom dia, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estamos dando início a mais um vídeo do nosso programa Momento com Cristo. Então você seja bem-vindo a fazer o devocional conosco, você que não fez ainda, ou você que ainda vai fazer, ou quem sabe esse pastor não tem nem força. Então faça junto comigo, em nome do Senhor Jesus. O texto para nossa reflexão de hoje é Filipenses capítulo 1 e versículo 21. E o texto diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. A pedido de um inscrito do canal, teve um inscrito do canal que pediu para mim pregar essa passagem, ministrar sobre ela. E eu estava lendo o texto e o contexto. Eu estava olhando que o apóstolo Paulo, ele comenta sobre o seu sofrimento em suas prisões. Mas ele também vai nos ensinar que pelo seu sofrimento em suas prisões, algumas pessoas pregavam o evangelho mais ousadamente por ele estar preso, porque este homem pregava o evangelho de uma maneira extraordinária. Ele sabia do que falava, ele conhecia o Deus a qual ele pregava, e o que ele pregava, ele procurava viver. E muitos estavam pregando o evangelho, uns por contenda, como acontece nos dias de hoje, outros por inveja, como acontece nos dias de hoje, né? Outros falsamente, como acontece nos dias de hoje. E esses dias eu estava pensando sobre isso, né? E a gente combateu os falsos. Só que Paulo diz: o que importa é que Cristo seja anunciado. E a gente aprende que com o próprio Cristo, que aquele que não é contra nós é por nós. Então, se as pessoas querem pregar, ainda que seja por falsidade, por contenda, por querer ser maior do que os outros, o que importa é que Cristo seja anunciado. E se o evangelho for anunciado, ainda que seja por pessoas falsas, e gerando salvação, assim o nome do Senhor é glorificado. E aí eu estava olhando este texto e eu estava vendo que o apóstolo Paulo nos mostra que ele padecia, né, pelas suas ministrações, por Cristo, por pregar o evangelho. Ele sofria muito, sofria prisões, né? Muitas das vezes era açoitado, muitas das vezes era arrastado em cidades. Só que ele não parava, ele não desistia. Ele não era igual os crentes de hoje, que por causa de uma dor no pé já quer parar, porque ora e pede uma bênção para Deus e Deus fala não, e a pessoa quer desistir achando que Deus não está vendo o que ela está passando. Esse homem nos mostra que nós não podemos parar e que nós também não podemos atrapalhar quem quer ministrar, ainda que seja por aquilo que eu falei, inveja, falsidade, contenda, né? Tinha gente que se alegrava com a prisão dele, porque pregava com ele preso, pregava mais. Sabe o que eu vejo aqui? Que hoje em dia é a mesma coisa. As pessoas muitas das vezes quer ver nós no fundo do poço para quem se aparecer. Só que eu falo para você, não adianta você querer derrubar alguém para poder se aparecer. Não adianta você não vai crescer na vida tentando prejudicar os outros para sobressair. A pessoa que tenta prejudicar os outros para poder se aproveitar, ou para sobressair, ou para se aparecer, ela nunca vai prosperar, ela nunca vai para frente. E a palavra nos mostra que o apóstolo Paulo, quando ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, ele nos mostra que nós temos que viver para Jesus Cristo. Ele nos mostra que a nossa vida tem que ser dedicada a Cristo, porque quando a morte vier, vai ser um lucro, uma recompensa
O próprio Cristo disse para Marta: quem crê em mim, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, a morte, ela não pode te afastar do amor de Cristo. A própria Bíblia diz isso. E quando eu acabei de ler o resto desse texto, eu fiquei mais maravilhado ainda. Que a Bíblia diz aqui bem claro, olha aqui, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Ele estava falando de morrer, que se ele morresse, ele ia partir e estar com Cristo. Mas ele disse: mas eu julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Ele falou: eu desejo Cristo, eu desejo partir, ou seja, por mim não tem problema, porque se eu partir, se eu morrer, eu vou estar em Cristo, porque eu vivo em Cristo e vou morrer com Cristo. Isso me ensina, você não pode viver sem Ele e muito menos morrer sem Ele. Não tem como viver sem Cristo, não tem como morrer sem Cristo, não tem como fazer nada sem Cristo. E quando a morte vier, você estando em Cristo, ela te aproximará mais ainda de Jesus Cristo, porque é isso que a palavra nos ensina aqui hoje. Tem gente, por que eu estou pregando isso? Porque quem sabe aqui nesse vídeo tem alguém que tem medo de morrer. Quem sabe você está com medo de morrer. Você tem medo de alguma enfermidade te matar, você anda meio receoso de como pode ser a morte. E eu quero trazer esse texto para mostrar para você que a morte, em vez de ela nos separar, ela nos aproxima mais de Deus. Mas ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Lembra quando o Lázaro da parábola morreu? Tem muita gente que fala, tem alguns teólogos que falam que quando Jesus contava a parábola, ele não dava nomes nas parábolas. E já nessa parábola que ele fala, eles consideram uma não parábola. Por quê? Porque o personagem tinha nome. Então, alguns teólogos falam que o fato é verídico. Então, Lázaro, ele vai morrer, ele só aproveitou o pior dessa vida. Tudo que tinha pior nessa vida, Lázaro sofreu. Mas quando ele morreu, ele foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. E o rico, que teve de tudo aqui nessa terra, quando morreu, foi sepultado. E lá no Hades, ele vivia num lugar de tormento, que a qual ele era tão quente, que ele só queria que Lázaro molhasse a ponta do dedo e tocasse nele, na língua dele, de tão tormentado que ele estava. Ou seja, meu irmão, a palavra nos mostra, através até desse texto que eu abro um parênteses, que quando você morrer, vai ter um lugar de paz em Cristo. Agora, se você morrer sem Cristo, há um lugar de tormento te esperando. Há um lugar de tormento. Você está preparado para morrer? Se eu te perguntar para você hoje, se você morrer hoje, se hoje derem conta da tua alma, você está onde? Você está em Cristo ou você está desviado? Ou você está para lá de Bagdá, como diz o ditado? Ou você está longe dos caminhos do Senhor? Então trata de voltar agora, enquanto eu estou pregando, já vai renunciando o que você está fazendo, já vai voltando para Jesus, porque essa é uma palavra de alerta. A morte não é o fim. A Bíblia diz que o homem é necessário que ele morra uma só vez e depois disso vem o dia do juízo. E em Cristo não vai ter juízo. Em Cristo você já vai estar julgado para a vida eterna. Sem Ele, o juízo virá e te condenará. E quem vai te condenar é o próprio Cristo. O próprio Cristo tem poder para salvar e o próprio Cristo tem poder para condenar. E a palavra do Senhor diz que ele falou: mas julgo necessário por amor de vós ficar na carne. Ou seja, ele falou, por amor de vocês. Olha que homem companheiro, olha que homem amigo, olha que homem preocupado com a igreja. Não é igual o povo de hoje que se preocupa com o dinheiro.
que se preocupa com a lã das ovelhas. Você pode ver, na maioria das vezes, os homens se preocupam com a lã das ovelhas e não com as ovelhas mais. As reuniões que são feitas hoje, infelizmente, é para levar o dinheiro que entrou na igreja. É para perguntar quanto que entrou hoje na sua congregação. Não é mais para perguntar quantas almas você ganhou esse mês, quantas almas você ganhou esse ano. Por quê? Porque eles pensam mais em dinheiro. Esse homem aqui é preocupado. Ele falou: eu prefiro ficar vivo porque eu vou estar junto com vocês, por amor de vocês, porque eu quero visitar vocês, eu quero ver vocês. Eu queria partir e estar com Cristo. Para mim, aleluia, o meu desejo, o desejo da minha alma é estar com Cristo. E para ele estar com Cristo, ele teria que morrer. Ele teria que sair da carne, encontrar com o Senhor. É por isso que eu falo, e se Cristo voltar para você hoje? Paulo está nos mostrando uma linha de pensamento que Cristo, ele está voltando para as pessoas. Quem sabe ele pode voltar para você hoje. Quantas pessoas que ele voltou para ontem, para pessoas em particular, levou embora, recolheu. E muitas das vezes nós não estamos preparados para isso, irmão. Mas o foco de tudo é que você não pode viver e nem morrer sem Ele. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Então quando você morrer, o nome do Senhor continua sendo glorificado. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo deixou um legado que é falado até hoje no meio dos crentes. E você, se morrer hoje, será que alguém vai falar assim, já foi tarde? Ou será que alguém vai falar assim, morreu o homem de Deus? Aí foi uma mulher de Deus. Porque se você for num velório de um cristão mesmo, de verdade, salvo, não tem nem pranto para você ter uma ideia. Tem culto, tem adoração. Agora, quando você vai num velório de um perdido, nitidamente você vê que a pessoa é tão perdida que é um chororô, é um desespero, é um esgoelamento. Mas quando vai num velório de cristão, de crente de verdade mesmo, é totalmente diferente, irmão. Porque nós sabemos com quem vivemos, e nós sabemos com quem morreremos, e também sabemos com quem ressuscitaremos, e também sabemos com quem passaremos a vida eterna. Quem conhece Jesus Cristo não tem medo de morrer, sabe que o viver é Ele e o morrer é lucro diante dele. Sabe por quê, irmão? Antes de Paulo ser entregue à morte, sabe o que ele disse? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé em Cristo Jesus. Ei, deixa eu dizer um negócio para você. Se você morrer em Cristo, Satanás vai ficar furioso, porque ele mesmo vai dizer, venceu. Acabou a carreira e guardou a fé, morreu em Jesus, ele não pode fazer mais nada. É por isso que ele hoje trabalha para te colocar medo da morte, né? Para te afastar de Deus, para tirar o seu tempo com Jesus, para tirar o seu tempo da oração, para tirar você da congregação de comunhão com os irmãos. Ele joga contenda no meio da irmandade, ele tenta de tudo para tirar o teu foco, tenta de tudo. Só que continue em Cristo, porque o viver é Cristo. E quando você padecer em Cristo, morrer em Cristo, é a mesma coisa de você receber um prêmio. Porque é isso que Paulo está dizendo, morrer em Cristo é ganho, é lucro. Morrer em Cristo é uma vitória. Por quê? Porque mostra que você viveu uma vida diante dele que não foi fácil. Mas quando você chega a morrer nele, é a mesma coisa de você dizer, eu venci. Como Paulo, eu combati o bom combate, eu consegui, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, eu estou me despedindo em Cristo, porque eu estou partindo a estar com Ele, aleluia. Não tenha medo de morrer, porque até quando você morrer o inferno estremece, porque o inferno diz, eu perdi a alma dele.
Eu não pude trazer ele para o meu lado. Por quê? Porque quando você vive em Cristo, Cristo vive em você. E se Cristo vive em você, Ele cuida de você, Ele guarda você, Ele não deixa Satanás tocar em você, não deixa você cair. E ainda, irmão, aleluia, Ele te levará para a eternidade. Como Jesus é bom, irmão. Escreve aí no comentário: Jesus é bom o tempo todo. Glorifica o nome dEle. Pai, muito obrigado por esta palavra. Oh Deus, obrigado pelo ensino. Obrigado pelas revelações dos céus. Obrigado por tudo quanto eu tenho aprendido na Tua presença. Pai, se eu partir e estar com o Senhor neste dia, eu não temo a nada. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. E que esse irmão também entenda isso. Esse irmão não tema a nada mais, Senhor. Que a única coisa que ele possa temer é o Senhor. Pai querido e eterno, em nome de Jesus, guarda a nossa entrada, a nossa saída neste dia. Eu te agradeço por ter acordado mais um dia com vida e com saúde. Eu te agradeço por cada vida que está aqui neste canal nos acompanhando. Eu te agradeço por todos os nomes das pessoas que comentam e daquelas que deixam ali os nomes para oração. Toma cada um em tuas mãos, que o Senhor possa visitar a área física, a área sentimental, o financeiro desta pessoa que muitas das vezes, ó Pai querido, está, aleluia, abalado. Deus, que o Senhor venha prosperar a vida desta pessoa, papai. Papai querido, quem sabe eu estou pregando para um empresário, para uma empresária. Ó Deus, entra dentro dessa empresa, que essa pessoa possa colocar o Senhor em primeiro lugar nesta empresa, para que ela venha saber, papai querido, que o Senhor cuida até dos nossos negócios. Ô Pai querido, começa a tocar no casamento, começa a tocar, papai querido, aleluia, na vida sentimental, tirando todas as mágoas, as decepções, as frustrações. Papai querido, restaura casamentos. Eu não aceito separação. Eu não aceito, papai querido, aleluia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto casamento, não. Isso não provém do Senhor, isso é bagunça do diabo na terra. O Senhor, aleluia, nos mostra que o que Deus une o homem não pode separar, e é por isso que eu oro por restauração dos casamentos. É por isso que eu oro por todo o Brasil, e é por isso que eu oro a Deus, porque o Senhor é o Deus do impossível, é o Senhor que salva, cura, liberta e transforma. Eu simplesmente ministro, mas quem manda é o Senhor. Papai querido, que essas pessoas sejam tocadas, que pessoas sejam curadas, que câncer saia agora. Câncer saia agora do corpo dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Depressão sai agora. Enfermidade sai agora. Essa pessoa que toma remédio controlado, cai por terra agora todo esse mal. Ó Jesus, cura almas aqui hoje. Cura pessoas aqui hoje. Eu clamo ao Senhor e eu creio que grandes testemunhos serão contados. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, peço e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos. Deixa like no vídeo, compartilha com quantas pessoas você puder. E você que ainda não é inscrito, se inscreva neste canal e ative o sininho para você estar recebendo a palavra na sua casa. E olha, o YouTube ele tem mandado realmente os vídeos à tarde, irmão. Esse dia eu estava com um irmão da nossa congregação e era 7 horas da noite, o vídeo estava chegando a notificação daquela hora. Então às vezes aqui é o YouTube que te demora para te notificar, não é nós, tá bom? Quando é nós a gente sempre avisa. Pastor Hamilton, eu quero abençoar a vida do pastor, porque eu estou sendo abençoado aqui, eu queria abençoar de alguma maneira. Leia a descrição desse vídeo, tá? E faça o que Deus colocar dentro do teu coração. Porque é tudo pelo Espírito de Deus, não é pela emoção, é pelo Espírito Santo, é pela razão. Que Deus abençoe a todos.